Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Esse é o Advocast, o podcast com a B e tudo. Chegando para o nosso segundo episódio. Aqui, como sempre, estou com a minha amiga e parceira Jéssica Berens. E hoje com um convidado muito especial, né? Um grande amigo, um grande advogado criminalista, a quem eu já agradeço desde já pela presença. E hoje a gente trouxe aqui o Samir Nassif, que vai contribuir, né? Vai dividir as nossas experiências, as nossas vivências dentro da advocacia com o nosso público-alvo, que são vocês, né, advogados iniciantes, advogados recém-formados, porque não estudantes de direito também, né, que estão querendo começar a entender como é que funciona o dia a dia da advocacia na prática. Então, dou boas-vindas para o Samir. Peço para tu te apresentar um pouquinho, falar um pouquinho da tua trajetória e falar também o porquê que tu escolheu, né, a carreira criminal. Eu, se puder dar um palpite, me corrija se eu estiver errado, mas acho que tem uma grande influência familiar aí, né? E aí aproveito para comentar, para quem não sabe, o Samir é filho de uma lenda do direito criminal, né, com quem eu tive a honra e o privilégio de trabalhar por algum tempo, que é o Dr. Aramis Nassif, né? Então acho que deve ter uma influência de casa aí muito forte. Seja bem-vindo, cara. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Nico, né? Vou te chamar de Nico porque Claro. é assim que a gente se conheceu, então me faço essa referência. Inicialmente gostaria de agradecer a você, né? Agradecer a Jéssica, parabenizar pelo projeto Advocast, muito interessante e muito importante, inclusive, né? Pra gente trocar essas experiências. E quando tu me convidou, inclusive, fui dar uma olhada na minha OAB, porque eu não sabia quanto tempo fazia que eu tinha OAB, e fiquei um pouco triste, confesso, que lá se vão alguns anos, né, de convivência com a advocacia Sim. penal, né, lidando aí, cuidando do bem mais precioso das pessoas, que, né, que não é na vida, mas é a liberdade. Então, agradeço imensamente aí o convite e espero contribuir com alguma parcela da minha experiência ao longo desses anos, do quais, inclusive, acho que tu faz parte um pouco também, né? Com certeza. Bueno, eu comecei, na verdade, na advocacia, no ramo jurídico, quando eu tinha 11 anos de idade, fazia pregão para o meu pai, quando ele era, então, presidente do Tribunal do Júri, a segunda vara do Júri, em Porto Alegre. Então, desde então, tu me perguntou como é que eu caí na advocacia penal, por osmose e pela convivência diária, assim. Meus pais, na época, eles eram separados, enfim, e eu buscava muita referência do meu pai dentro de casa, ele tinha saído de casa, e onde a gente se encontrava era no foro. Então, eu passava as tardes lá visitando ele com o pai e acabei fazendo, então, pregão para ele já aos 11 anos de idade. Então, desde lá, fiz faculdade de Direito e acabei caindo naturalmente na advocacia penal em função disso. Como tu disseste, né, a nossa família toda é vinculada ao direito. Tenho uma irmã que me orgulha muito, que é defensora pública, tenho uma outra irmã que trabalha no Ministério Público, né? Eu sou advogado, meu pai é juiz, ou seja, nós somos uma máfia praticamente. Estamos inseridos em todos os ramos do direito. O fruto não cai longe do pé, né? Exatamente. Então, muito obrigado pelo convite. Que bom, cara. Queria aproveitar esse gancho, começar perguntando, eu queria ouvir a Jéssica sobre isso. O que vocês consideram que deve ser o critério principal para o advogado escolher uma área de atuação quando ele se forma, né? Ele tem que pensar exclusivamente em dinheiro, uma área que necessariamente pague bem, ou ele tem que pensar em fazer uma coisa que dê prazer, que ele goste de fazer no dia a dia? Dá para conciliar os dois? Dá para ter equilíbrio? O que vocês acham que é mais importante aí para o advogado na hora de escolher a área? O que tu diria, assim, Jéssica, que tu pensa nesse ponto? Oi, tudo. Queria me apresentar, né, Jéssica, que queria muito agradecer a presença do Samir, esse ilustre advogado, amigo do nosso colega e doutor aqui, sobre o questionamento, né, o que é importante, se é ter felicidade, né, no que tu escolheu ou ganhar dinheiro. Eu acho que os dois, assim, tu tem que escolher uma área que te dê os dois. Porque eu acho que na advocacia tem muito mito de algumas áreas darem mais dinheiro que outras. E eu não acredito nisso agora, sendo advogada, né, há 3 anos. Porque eu acho que qualquer área do direito, se tu souber vender bem, se tu souber fazer um bom trabalho e ser diferencial nessa área, que é uma área que está muito, muito super saturada, assim, tem advogados brotando para todos os lados e que fazem só o básico, tu vai sim ganhar muito dinheiro. Por exemplo, eu tenho 2 especialidades, né, que é trabalho e família. E eu iniciei, quando eu saí da faculdade, eu lembro que eu falava que família não pegava de jeito nenhum, porque eu achava que era. Só que a gente sai da faculdade, a gente não tá com esse potencial podendo escolher quais causas a gente vai, o que entrar a gente tá fazendo, né? E aí o meu primeiro processo foi de divórcio, foi um divórcio, eu já tinha mais
familiaridade com direito civil ali, criminal nunca foi uma área assim que pegou o meu coração, apesar de ser filha da PUC, né? A PUC é criminalista. Um berço criminalista. É um berço de criminalistas incríveis. E aí foi o divórcio, fiz, e aí fui gostando da área e, enfim, resolvi fazer a minha pós-graduação, né? Sou especialista. Não acho que também seja a coisa mais principal, mas eu acho assim, independente do que tu for, não olha pelo dinheiro. O dinheiro é só a consequência. Porque se tu for escolher uma área para trabalhar porque tu acha que alguém disse para ti que aquela área dá muito dinheiro e tu não gosta, tu não vai ter dinheiro. O dinheiro é consequência. Consequência de fazer um trabalho bem feito. Consequência de ser bom, de tu ser destaque, ser referência naquela área. E pode ser qualquer área, até direito do consumidor, que é um dos direitos que a gente acha que não dá dinheiro. Mas dá muito dinheiro. Então, assim, qualquer área do direito vai dar dinheiro. Não é a área o problema, e sim o quanto tu está disposto a se dedicar naquilo. E quando tu vai resolver se dedicar em algo, tu tem que gostar. Né? Porque, que nem aquela frase, né? A obsessão ganha do talento 99% das vezes. Então, assim, tu tem que ficar obcecado, gostar muito daquilo, porque tu vai dar muito trabalho. E tu vai ter muito dinheiro. Então, tu vai unir o que tu gosta com o dinheiro. Assim, eu até vou ouvir depois do Samir. Assim, cara, pra mim dinheiro, óbvio, né? É fundamental. Não, óbvio. Nós somos adultos, nós temos as nossas contas para pagar, os boletos vencendo. Não vamos deixar romântico. Nós temos os nossos objetivos materiais, né? Uma casa, um carro, viagens, enfim. Então, dinheiro é fundamental, ponto. Dito isso, e aqui não é papo de coach, é importante tu gostar, pelo menos minimamente, daquilo que tu faz, né? Porque, cara, pensa, quando tu definir a tua área de atuação, tu vai trabalhar quase que exclusivamente todo santo dia da tua carreira naquilo. Se tu não tem minimamente um prazer de acordar todo dia de manhã para trabalhar naquele ponto, para estudar aquele ponto, para te atualizar, fazer um curso, que a gente sabe que também é importante, o que tu vai fazer? Né? Eu sempre falo que o caminho mais curto para a excelência é tu gostar, pelo menos minimamente, do que tu faz. Ah, mas Nicolau, que adianta eu gostar muito do que eu faço e não dar dinheiro? Beleza, concordo. Mas o meu ponto é o seguinte, se tu não gostar um pouco, pelo menos, do que tu faz, tu não, como tu disse, tu não vai chegar na excelência. E se tu não chega na excelência, dificilmente tu vai ter o patamar financeiro que tu deseja. Né? Eu concordo contigo, eu acho que, claro, tem áreas que normalmente, em tese, né, pagam melhores que outras. O Samir sabe bem, na área criminal, em tese, a área criminal tem honorários muito mais altos que na minha área, por exemplo, que é o direito do consumidor. Mas como tu disse, se eu tiver mais habilidade para prospectar, se eu tiver mais capacidade para prospectar que o Samir na área criminal, fatalmente eu vou ganhar mais que o Samir no final do mês. Então, eu acho assim, tem espaço para todo mundo ganhar dinheiro em qualquer área. Claro que em algumas áreas isso é mais democrático, né? Tem mais espaço para mais gente, outras áreas é mais restrito, mas eu acho que tem espaço para todo mundo em qualquer área. A situação o ponto é muito complexo, né? Não podemos ser reducionista em achar uma fórmula mágica que funcione, né? Trabalho ou dinheiro, prazer ou dinheiro. Acho que está no equilíbrio das duas situações. Acho que não tu falou, né, Jéssica, no início a gente não escolhe, eu não escolhi muito no início. E eu fui juiz leigo 10 anos da minha vida, né? Tive uma especialidade, digamos assim, né, no direito civil muito forte e que hoje eu vejo que me ajuda muito na perspectiva penal, porque dificilmente um cliente chega para mim e não traga junto consigo na problemática penal alguma questão relacionada ao direito civil, ao direito de família. Né? Às vezes tem um inventário, tem uma sucessão, tem as contas no banco que estão vencendo e o cara não consegue produzir porque acabou sendo segregado, enfim, tem várias situações. Mas sim, de fato, é uma profissão da qual tu vai se relacionar praticamente todos os dias da tua vida, então minimamente tu tem que gostar daquilo que tu faz. E achar, né, o teu nicho, digamos assim, aquilo que tu se sente mais confortável para trabalhar, sem que seja isso muito sacrificante em prol de outras coisas que são importantes para você. Então, acho que essa busca por esse equilíbrio, ele é fundamental, né? Não, como nem disse, é uma questão mais complexa do que simplesmente é isso ou aquilo. Tem vezes que eu estou super disposto, que eu estou super feliz, super à vontade de trabalhar no direito penal, tem vezes que eu não consigo folhear um processo, dependendo do dia, né? E nós somos seres humanos, somos dotados de sentimentos, às vezes nós estamos bem humorados, mais dispostos, menos dispostos, temos os nossos problemas pessoais. Então, mas claro, se tu consegue daqui a pouco trabalhar em alguma coisa que te dê prazer, efetivamente, cara, é ali que tu vai achar tua fonte de dinheiro, porque é ali que tu vai trabalhar com excelência e conseguir a tua remuneração adequada também. Eu acho que não dá para romantizar 100% essa questão do prazer, de gostar, de amar. Claro, é importante, mas eu acho que se a gente conseguir encontrar um equilíbrio nisso, né?
Eu acho que é ideal. Tu comentou que tu já foi juiz leigo, né? Então a gente já trabalhou junto, eu sei que tu tem uma familiaridade grande com o direito civil também. E eu queria te perguntar, assim, o que tu considera que é mais importante para o advogado que está começando? Será que ele deve focar em uma área específica desde o início, ser um especialista em algum ponto específico? Ou tu acha que no início ele tem que atacar ali de clínico geral, né? Aquele advogado que pega de tudo um pouco, enfim, o que tu pensa sobre isso? Olha, o que eu acho que é importante, assim, que para mim fez muita diferença na minha carreira, é o estágio, durante a faculdade. Fazer estágio em mais de um órgão, estagiar no Ministério Público, estagiar na Defensoria Pública, estagiar em escritórios de advocacia, em gabinetes, né, enfim, em fóruns, e ver com o que tu tem mais habilidade para lidar, o que te dá mais prazer. Eu, por exemplo, como eu te falei, né, trabalhei 10 anos como juiz leigo, foi uma experiência, nossa, incrível. Eu aprendi a fazer audiência como sendo juiz leigo, inquirindo testemunha, vendo a questão de análise de prova, quando a testemunha está mentindo, quando o autor está mentindo, quando o réu está mentindo. Então, isso me deu muita habilidade para desenvolver depois a advocacia penal, que já estava no meu sangue desde então. Então, para a pessoa que está saindo da faculdade, eu acho que já está atrasado. Acho que essa prospecção, esse rumo que ele tem que tomar durante a faculdade. E às vezes a gente pega, inclusive, é uma crítica, né? Muitos estudantes eles saem da faculdade sem ter feito um estágio, ter folhado um processo, ter se preocupado com alguma coisa. Eu acho isso fundamental. É fundamental. E ali tu já vai saber. Então, claro, no que nem a Jéssica falou, no início tu não tem como escolher, porque tu quer começar a ganhar teu dinheirinho, né? As pessoas vão te procurar, recém-formado advogado, porque a indicação vem da tia, né? Da mãe, do irmão, do amigo, do primo. Faz direito consumidor, faz direito penal, faz direito penal, família, faz, tô com uma situação. E ali tu vai ganhando teu ganha-pão, né, para poder se alavancar na profissão. Mas se tu puder já neste início saber aquilo que vai te dar prazer, eu prefiro que assim seja. Acho que clínico geral, ter a profundidade da matéria para um exercício de uma advocacia de qualidade, tu não consegue fazer sendo um clínico geral em que pese as noções todas de todos os processos tu tem que ter, porque, como eu falei, dificilmente um cliente meu penal não vai me trazer uma questão relacionada ao direito civil, ao direito de família, à sucessão, trabalho, previdenciário. Então, acho que tá tudo meio conectado. Tudo, né? Meio conectado. O que tu tem, o que tu acha, Jéssica? Eu acho que quando a gente se forma, assim, a faculdade, né, ela não nos traz... Que nem o Samir falou, que a importância do estágio, né? Eu tive estágios que foram... Eu não aprendi muita coisa neles, sabe? Eu senti falta, assim, principalmente na advocacia em si. Trabalhei em muito órgão que era mais administrativo, fazia sempre a mesma coisa. Eu não tive muito aprendizado. Tudo que eu aprendi foi sozinha mesmo, batendo a cara. E talvez muitas pessoas passem por isso, às vezes pessoas não conseguem fazer estágio na área porque estão trabalhando em outras áreas para pagar a faculdade, né? Então, às vezes a pessoa sai da faculdade e realmente não sabe que área seguir. E às vezes não tem dinheiro para pagar uma pós, às vezes ela sabe até que área ela quer seguir, eu quero ser criminalista, eu quero ser tributário. Mas não tenho condições neste momento de estar pagando uma pós-graduação. O que eu faço? Cara, tem que ser autodidata. Aliás, eu acho que o advogado em si, a carreira da advocacia, a gente sempre tem que ser autodidata. Tá, tu se identifica mais, vamos lá, com o tributário, tu não consegue pagar uma pós-graduação, porque vamos combinar, uma pós-graduação não vai te tornar um ultra mega super profissional. Não vai, senão todo mundo que saísse, se fizesse uma faculdade, ia ser um super advogado, não é? Cara, depende de te pega um livro numa biblioteca, o Google tá aí, entendeu? E vai se prospectando mais nessas áreas. Se aparecer clientes de outras áreas, porque foi o que aconteceu comigo, eu não gosto de contratos, tá? Eu estudei muito tempo pré-concurso, então eu estudei contratos, estudei muito direito administrativo, né? Fiz meu AB também, direito administrativo, então no meu início de advocacia apareceu... processos, ações nessas áreas. Eu peguei, não gostei, entendeu? Porque a prática é muito diferente do que a gente estuda, né? Então, eu acho que aí, tu sai da faculdade, tu não tem como pagar uma pós agora, mas vai pegando áreas que tu sabe que tu vai sair da faculdade, tu vai ter uma noção do que tu é bom ou não. Por exemplo, rodei 500 vezes em criminal. Eu peguei G2 em criminal. Não era minha área, assim. E não é minha área, tá? Tu sabe que tu não pode pegar criminal. Não tem uma facilidade mais com isso. Tu tem mais com civil. Aí vai pegando os casinhos, vai montando e tu mesmo vai se estudando na área que tu gosta até tu montar o teu
pé de meia ali pra te fazer uma especialidade. E eu também não digo assim, ó, que tu não pode só atuar numa área sem uma especialidade, porque é só um título, entendeu? Então, se tu gosta mais de uma área, seja autodidata, vai estudando aquela... E se apresenta para as pessoas também, olha só, eu me formei agora, sou advogado tributarista, sou advogado do consumidor, sou criminalista. Já se apresenta assim, não precisa necessariamente tu ter feito uma pós-graduação. Mas tu estudar desde o início já vai te tornar um destaque. Daí, após isso, tu vai entrar mais áreas, tu vai aprendendo e tu só aprende na prática. Assim. A advocacia tu só aprende na prática. Tu sai da faculdade... Eu não sabia nem fazer uma audiência, assim, eu não sabia, passei várias vergonhas. Trabalhista, então, o meu preposto, coitado, sofreu muito com o juiz, enfim. Mas também para aprender, né? Eu acho que é por aí. O exercício da advocacia, ele é uma das poucas profissões em que tu aprende muito na prática, e às vezes a prática vai te dar a solução de um processo, né, que não está dentro dos livros. Isso é uma verdade. Eu tenho, para te ver, eu faço, minha advocacia ela é penal, e eu tenho um casal de amigos meus que ele tinha um filho, tem ainda, né, um filho que tinha síndrome do autismo, ele é o portador do espectro autista, e uma vez pediram, Samir, olha só, nosso plano de saúde não está conseguindo cobrir e tal. Eu falei assim, cara, deixa eu dar uma analisada nisso, deixa eu dar uma estudada na matéria. E eu acabei fazendo, então, para eles uma ação contra os planos de saúde e acabei gostando da matéria desse tipo de atuação, por uma questão pessoal, porque eu acho que as famílias precisam. Então, para quem tu falou, olha, eu sou especialista em direito penal, mas também, né, tenho uma noção, né, em outras áreas também, dependendo da motivação que eu tenho. No caso dessa questão dos autismos, é uma questão mais pessoal, assim, de satisfação pessoal, de ver que eu estou ajudando famílias e tudo mais. E por consequência desse casal de amigos meus, vieram outros 15 casos de crianças também por indicação. Né? Então, assim, que nem estava falando, o que é importante para te prospectar? Primeiro, tu fazer um bom trabalho, sempre, né? E a boca não tem. A melhor coisa é quando tu faz um bom trabalho, um indica para o outro. E hoje, com a questão do WhatsApp, o que acontece? As pessoas têm muitos grupos para tratar dos seus problemas. Uhum. Então, por exemplo, botei teu nome lá no grupo das mães que têm autismo aqui de Pelotas. Cara, de Pelotas eu tenho uns 4, 5 clientes. Rio Grande é a mesma coisa, Santa Catarina é a mesma coisa. Então, teu nome vai circulando hoje com muito mais facilidade entre os grupos, tu vai sendo mais conhecido. E se tornando sem barreiras, né? Citando como sendo referência. Já aconteceu isso comigo também. E no direito do consumidor isso é muito comum, porque às vezes tem alguns danos que são para vários consumidores ao mesmo tempo. E é muito comum. Eu até queria comentar essa questão do especialista, né? Porque, é super normal o advogado se formar, todos nós já fomos recém-formados, e pensar assim, eu preciso pegar tudo que aparecer porque eu preciso, né, fazer dinheiro e pegar muito processo. Né? Porque a gente passou 5 anos ou mais estudando, a gente termina a faculdade, a gente está naquela gana, naquele tesão de botar a mão na massa, de trabalhar, de pegar tudo que aparece. E é natural, a gente também está precisando muito de dinheiro, né? Quem pagou a faculdade particular sai desesperado para botar dinheiro no bolso. Né? Então é super normal a gente, no início ali, preferir pegar tudo que aparece. A gente fica com receio, né? De, imagina se eu negar esse processo aqui para essa pessoa. Mas, cara, depois com o tempo, e eu pelo menos penso assim, acho que pelo visto vocês concordam, tu vai amadurecendo, tu vê que o ideal é tu ser especialista, tá? Até pelo ponto de vista do cliente hoje em dia, tá? A gente vai falar depois de prospecção, eu acho que no direito criminal a prospecção talvez tenha uma dinâmica um pouco diferente, mas na minha área e na área da Jéssica também, nas áreas da Jéssica, hoje em dia o cliente, quando ele precisa de um advogado, a não ser que ele venha por indicação, que nem tu falou, de um amigo, de um familiar, ele vai para a internet. Ele vai para a rede social, para o Instagram ou especialmente para o Google, ali para a pesquisa do Google. Então, digamos que ele coloque lá, advogado do consumidor, especialista em danos morais. Cara, literalmente vai aparecer dezenas de resultados ali de advogados, de colegas nossos. Do ponto de vista do cliente, não faz o menor sentido para ele ir num generalista, um cara que faça um pouco de tudo, se ele pode ir no especialista, aquele cara que só faz aquele tipo de ação no dia a dia dele. Né? Isso para mim é uma lógica que faz parte do direito, mas de outras profissões também, tipo a medicina. Né? Se tu tá com uma dor no coração, tu vai no cardiologista, tu não vai no dermato. Tu tá com uma dor no pé, tu vai no ortopedista, tu não vai no oftalmo. Sim, todos eles são médicos, mas não são especialistas naquilo ali. Eu aprendi na prática isso quando eu perguntei para um amigo meu que eu tava com uma dor na panturrilha e ele falou assim, Samir, eu sou oftalmologista, velho. O que tu quer? A pessoa nem sabe. Nem sei que músculo tem que passar. Fica em que parte do corpo esse músculo? E agora tu traz uma questão muito interessante, Nico, que é a seguinte,
o processo penal, ele tem uma natureza um pouco diferente do processo civil de família. Então, a análise da prova e a construção da prova, inclusive, ela parte de uma perspectiva, de uma lógica diferente. Então, eu pego muitos processos, às vezes, em que tu vê que o cara, na resposta à acusação, por exemplo, me nomeia a peça como contestação. Né? E aí a produção da prova fica muito prejudicada, né? Porque a lógica de tu pensar o processo penal é diferente do processo civil. Por isso que uma especialização ela vai te fazer a diferença para te entregar um trabalho de maior excelência na área que tu tem mais, né, mais habilidade para lidar. Então, eu concordo contigo também nesse aspecto. Cada área do direito, cara, é um universo, né? Sim. Cada área tem as suas leis, a sua doutrina, a sua jurisprudência. Então, cara, é impossível tu dominar tudo de tudo, né? Tu pega aí os ministros do STF, que em tese são grandes juristas, nem eles dominam 100% de tudo. Eles têm toda uma equipe ali por trás, né? Então, o advogado não é obrigado a saber tudo de tudo. Até às vezes é bom que não saiba, né? E um outro conselho que eu dou, além de definir uma área específica, dentro dessa área, procura subnichos. Procura te especializar em coisas mais específicas ainda. Por exemplo, eu me especializei no universo do direito do consumidor e dentro desse universo eu procurei ações tipo transporte aéreo, negativação indevida, né, o popular nome sujo no SPC e Serasa. Isso pode ser, muito provavelmente, um diferencial meu. Né? Porque o cliente, quando ele está na dúvida ali entre 2, 3 advogados do consumidor, de repente ele vendo que eu sou especialista naquele tipo de ação específica, se for aquele problema que ele está passando, a tendência é ele me procurar. Ele vai falar, esse cara é realmente um expert. Né? E mais, quando tu é um expert em algum assunto específico, inclusive tu pode cobrar honorários maiores. Sim, tu vira referência daquele assunto. Tu vira uma referência. Exatamente. Né? Então eu acho que, pelo menos a minha opinião, é de sempre tu procurar ser especialista. Sim, um dos processos que mais gratificação me deu foi do direito do consumidor. Fiz uma ação por uma amiga. Mas tu tá indo pra minha área, é isso? Tá querendo Não, roubar? Foi um processo só. Ainda bem. Nossa, e a companhia aérea nos presenteou com uma passagem para qualquer lugar do Brasil e eu tô indo para Noronha agora semana que vem. Espetáculo. Bem-vindo à advocacia do consumidor. Eu tô que eu tenho de minha área agora. O que eu tenho de voucher, cara, tu não tá entendendo pra viajar. Eu adorei, cara. Falei assim, me dá voucher, eu vou viajar o Brasil inteiro com os vouchers. Advogar contra a companhia aérea, a gente enche o bolso de voucher. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Eu acho que assim, tem que procurar subnichos dentro da área, né? E até queria, de repente, fazer um gancho com essa questão da prospecção, né? Porque eu acho, aí tu me corrija se eu estiver errado, a área criminal ela tem uma dinâmica um pouco diferente. Eu não vejo tanta prospecção na área criminal em rede social, tipo Instagram. No Google, sim, eu acho que sim, né? Mas... No Google, sim, cara. E até era um ponto que quando tu me convidou para fazer o programa, eu tava meditando a respeito disso. Eu não consigo me sentir confortável, por exemplo, com essas postagens que eu vejo dos advogados, dos colegas, e respeito a opinião de todo mundo, cada um advoga da sua forma que acha mais adequado. Mas os advogados postando foto em frente de presídio, em frente de delegacia. Eu sigo uma menina que ela tem uns 80 mil seguidores, que ela é criminalista e ela vive assim, postando foto de júris dela, faz... Story, né, que tá indo defender um cliente, dela sai, cliente solto, justiça feita. Eu falo isso particularmente porque para eu trabalhar no penal, eu não acho que seja alguma coisa agradável, porque tu tá trabalhando com a miséria do ser humano. Né? Então, quando tu tem um cliente no direito penal que te procura, certamente é alguém que corre o risco de ser preso, né? Certamente alguém que teve mãe, que tem pai, que tem filho, que tem esposa, que ficaram aqui fora e que sofrem muito. Então eu não consigo postar foto no presídio central, por exemplo, dizendo, legal, olha só, estou aqui no presídio central, bacana. Cara, aquilo lá é um antro de tristeza humana, né? Usar aquilo para te promover, sofrimento, que eu acho uma falta de respeito com o cliente que tu tá E como é que tu lida, assim, com essa energia, sabe? Eu acredito muito... Eu sou uma esponja como pessoa, eu não conseguiria lidar com o direito penal. Por trabalhar em família, eu já fiz divórcio de gente presa, daí eu tive que ir na cadeia, mas achei o máximo, assim, achei muito bacana ir no presídio, eu fui muito bem tratado, os presos pagam direitinho, né? Nunca me deram calote. Mas como tu já trata de um assunto muito mais sério pra eles do que eu fazer simplesmente um divórcio ali, né?
Como é que tu lida com esse sentimento, assim? Principalmente para quem tá iniciando, né? Porque tu tem que ter... Tem uma história engraçada, até que nem tu falou, né, Nico? O meu pai foi juiz e se aposentou como desembargador depois. E acabou atingindo o ponto alto da carreira dele, né? Que virou meu estagiário no escritório. Aí foi o auge da carreira Foi dele. Auge. Eu nunca vou esquecer um dia que eu mandei ele, cara, literalmente, mandei o pai no tribunal tirar cópia de um processo. Falei, cara, pô, quem tem um estagiário desse, né? Quem diria? Mas ele dizia, Samir, nunca se apaixone pela causa, né? Não se envolva com o cliente. Eu, particularmente, até por esse respeito que eu tenho com a causa penal, acho um pouco impossível isso. Acho que tu tem que ser um pouco apaixonado. Acho que tu não pode ser romântico, né, de achar que os teus clientes são todos inocentes, porque, né, não me cabe a esse julgamento, isso vai caber ao juiz, ao magistrado, mas que eu consiga compadecer do sofrimento dele, ou de uma mãe, ou de um pai, ou de um irmão. Então, assim, eu não consigo me blindar totalmente em relação aos casos que eu pego. Como é que eu lido? Olha, eu faço meu melhor trabalho, né? Eu vou lá e defendo os direitos dele com a amplitude, com a plenidade que ele precisa, que ele necessita. E sei que ali talvez estivesse, né, fazendo então essa minha terapia, digamos assim, né, para poder lidar com isso. Até é bom tu falar isso, né, porque hoje em dia existe uma certa criminalização do advogado criminalista. Muito. Né? Muito. Aquele Nossa, preconceito de, porque tu defende presos, tu é bandido também. Né? E é bom tu deixar claro, né, que eu já trabalhei contigo no criminal, Exato. A gente defende direitos, Exatamente. A gente não defende a pessoa, a gente não passa a mão na cabeça da pessoa. Esse esclarecimento ele é imprescindível, né? Assim, as pessoas, volta e meia, né, me questionam a respeito disso. Pá, mas tu é advogado criminalista, defende bandido? Assim, não defendo bandido, até porque quem vai dizer que ele é bandido ou não sou eu, é o juiz. Né? Uma sentença penal condenatória transitada e julgado. Eu defendo direito, né? Eu defendo que ele tenha o mesmo direito de se defender do Ministério Público tem de acusar e manter o jogo em equilíbrio, na verdade. Né? Então, esse julgamento, se ele é culpado ou inocente, quem faz é o magistrado, não faz o advogado. Claro que existem algumas causas que te afetam mais, de uma maior profundidade, digamos assim, que tu pode escolher não participar, não pegar, mas a gente defende direitos, a gente não defende bandidos. Bandido é uma designação que quem vai dar para ele é o juiz na sentença. Com certeza. E eu fico imaginando, né, se eu no consumidor, que teoricamente são coisas mais banais, assim, do dia a dia, né, eu brinco que antes eu trabalhava no criminal, ficava nervoso como tu, né, porque eu estava defendendo a liberdade de uma pessoa. Hoje a minha maior preocupação é se a Claro não cobrou meu cliente 2 vezes. Né? Então, se eu já fico mal quando não ganho um processo ou não dou aquele retorno que o cliente imaginava, imagina tu, né, cara, que lida com a liberdade das pessoas. Né? Cara, pra mim o pior, velho, são as mães, cara. Não é às vezes nem eu nem o cliente, porque o cliente às vezes quando ele comete teve a liberdade de escolher cometer um delito, né? Ele se compadece quando ele é preso, quando ele recebe uma sentença, né? Agora a mãe acredita no filho, velho, eternamente. A mãe é um negócio que mexe comigo. E vai lá e visita toda hora. Vai e visita, e fica nervosa, e manda mensagem, e quer saber. É pesado. De fato, quem exerce a advocacia penal sabe, né? A gente foi procurado praticamente 2 vezes para tratar da questão da Boate Kiss, por exemplo, né? Para sermos assistente de acusação da Boate Kiss. E a gente não quis. 242 mortes, né? 242 famílias destroçadas, sem entrar no mérito de culpados ou inocentes de forma alguma, né? Isso não me cabe o julgamento, não conheço, né, mais aprofundadamente o processo para poder emitir um juízo de opinião a respeito disso. Mas ali a gente brecou, falou assim, não, cara, não dá, tava com meu filho pequeno, recém-nascido, falei assim, não vamos por aqui porque não vai dar, não vou ter inteligência emocional para conseguir lidar com isso aqui. Eu imagino, cara, deve ser pesado. E essa questão ali da prospecção é muito no boca a boca também, né? É muito no boca a boca. Eu tenho eles ali, né? Entre eles. Não é entre eles, porque são, né, entre as pessoas, na verdade. Né? Ele fala entre eles, mas que entre o Carandiru ali, né? Mas isso em qualquer área, Nico. Assim, se tu fizer um bom trabalho para um cliente, esse cliente fatalmente vai te indicar para outro. Tá? Eu te digo isso que eu te falei, né? Peguei essas questões relacionadas aos planos de saúde dos pais de meninos com portadores de espectro autista, em que a indicação ela é feita da mesma maneira dos clientes penais, né? Então, que é o cliente que vem procurar uma situação penal. A gente tem uma diferenciação, e agora fazendo um merchan do nosso escritório, né, de
facilidade, digamos assim, de acesso, de conhecimento do nosso trabalho, da nossa qualidade de trabalho, porque o pai foi desembargador durante muitos anos, escreveu livros, né? Foi um expoente no exercício da profissão dele. A minha irmã também é defensora pública combativa, então, né, todo mundo fala, dificilmente eu vou fazer uma audiência em qualquer lugar que seja, que alguém não conheça, ou minha irmã, ou meu pai, ou minha outra irmã que trabalha no Ministério Público, então a gente acaba tendo facilidade em relação a essa prospecção. O nosso cliente, então, ele é um cliente que ele vem com menos habitualidade, mas ele é um cliente um pouco melhor, digamos assim, que está disposto daqui a pouco a pegar um serviço um pouquinho diferenciado em função disso. Mas sim, o network, o boca a boca ainda é o melhor. Eu fico pensando, né, porque normalmente um dos desafios da nossa profissão é fazer o cliente entender que a gente é um meio, a gente não é o fim. Né? Às vezes a gente pode fazer um trabalho perfeito, fazer a melhor das audiências, a melhor das petições, tecnicamente perfeito, mas se o juiz não concordar com a gente, o cliente vai perder. Né? Então eu te pergunto como é que tu lida com isso, né? Explicar para eles que não depende 100% de ti, porque estão lidando com a liberdade deles. E a gente tem acontece muito, tá? Por esse motivo que eu expliquei agora há pouco, de pai ter sido magistrado, as pessoas acham que o pai vai ter, ou a gente vai ter uma influência na decisão da cabeça do juiz. Cara, isso não existe. Uhum. A primeira coisa que eles chegam assim, não, mas tu não consegue falar com o juiz? E ela fala assim, olha, eu não consigo. Não existe. E eu fui criado no meio dos juízes, né? Eu lembro que tem juiz hoje que eu tenho uma dificuldade de chamar de magistrado, porque eu chamo de tio, né? Da tempo que eu tinha, sei lá, 6 anos de idade, conheci e hoje são desembargadores. Então, às vezes eu vou fazer uma sustentação oral, eu tenho uma dificuldade até de olhar com aquela postura profissional que me exige. Mas eles confundem muito essa situação e eu sempre explico, olha, a nossa profissão é uma profissão de meio, né? Tu pode ter certeza que em função exatamente do que o meu escritório vai te proporcionar, tu vai ter um serviço de excelente qualidade. Né? Agora quem vai julgar é o juiz. Né? Quem vai julgar é o juiz. Então a gente sempre deixa muito claro. E eu tenho situações, hoje de manhã mesmo eu atendi uma família de um cidadão que acabou sendo preso, que a mulher perguntou se ela, porque enfim, ela ia ser presa também, e falei assim, olha, o que eu vou te dizer? Normalmente, da minha experiência de profissão, quando prendem o teu marido e não te levam, a chance de ser presa, ela é mínima. Mas pode acontecer. Eu tenho certeza que ela não vai ser presa. Mas eu nunca vou dizer isso para o meu cliente. Depois ela vai ser presa e quem vai se ferrar foi eu. Então, assim, coisa que eu aprendi, eu nunca prometo resultado. Dá falsas expectativas. Nunca prometo resultado. Não prometo. E aí, eu pegando o gancho aqui, eu acho que também depende daquela classificação de públicos, né, que tu atinge, porque agora eu estou falando sobre isso em questão do marketing e tudo mais, que é que a gente define públicos, né, e aí tem o público A, B, C e D. Quando normalmente o nosso público é um público mais C e D ali, que tem menos educação, né, já vem com essa falta, ele questiona muita coisa e mesmo que tu explique, ele ainda não entende. Eu no Espírito Santo, o meu grande problema lá era porque a população do Espírito Santo é muito classe C e D, são pessoas realmente pobres, assim, né, economicamente falando, comparada ao Rio Grande do Sul. E aí são clientes que tu explica, olha só, a tua pensão ainda não saiu por culpa, né, a gente já fez isso e eu tenho no escritório, eu mando um template, assim, de como funciona cada processo, o prazo de cada um, para não ficar esse questionamento toda hora, né, eu mando o número do processo, eu sempre com o cliente, tirando todas as dúvidas dele, mas eu tive uma cliente, assim, de pensão alimentícia que me ligou 500 vezes no domingo, porque a amiga dela já tinha, com o advogado tal, já tinha recebido a pensão e a culpa era minha, e mesmo explicando, não, olha só, acontece isso, isso e isso, e a pessoa não entende ainda de culpa, eu já fui xingada, inclusive, por clientes, né, então eu acho que é uma situação muito dependendo do cliente que tu tá prospectando, assim. Porque, às vezes, mesmo que tu explique, tu continua sendo o ruim da história. O direito de família é muito passional também, muito. Né? Muito. O direito criminal. Hoje de manhã, inclusive, eu recebi uma mensagem de um cliente meu,
E aí, hoje, com a digitalização dos processos, tem isso, né? Tu distribui o processo, o cliente, tu passa o número do processo e a chave, e o cliente já tem acesso. Já tem acesso. Então, é o que eu digo, inclusive... Sabe que eu até gosto disso, depois eu vou comentar. Não, eu gosto, porque eu explico na contratação. Falo assim, olha só, eu no sistema, eu tenho um prazo para abrir o prazo. Então, às vezes o prazo é 10 dias, mas eu tenho 10 dias para abrir o prazo de 10 dias. Então, é muito provável que você vai saber da intimação, da movimentação do processo antes do que eu. Gente. Tá? Porque eu tenho... Mas hoje nós temos 200 e poucos processos tramitando no escritório. Se eu controlar todos os dias, eu enlouqueço, não tem como. Então, é mais fácil, não tem problema nenhum. Meu WhatsApp dos meus clientes é o meu WhatsApp pessoal, me manda mensagem, vamos esclarecer. E hoje eu recebi num WhatsApp de um cliente, o Ministério Público extinguiu nossa ação, nossa queixa-crime. Daí eu, olha, não foi isso. Primeiro que o Ministério Público não extingue, né? Ele emitiu um parecer pela extinção da queixa-crime em função de que faltava um dado que estava na petição, na verdade, mas estava mais para baixo, o agente ministerial não tinha se atentado a isso. E aí tive que explicar, olha, ele emitiu um parecer, vai concluso para o juiz, e quem decide é o juiz. Então, às vezes, realmente, a gente tem essa dificuldade de explicar para o cliente como é que funciona o sistema. Isso acontece muito. Esses dias, eu tenho, como a gente passa o número do processo com a chave, eu recebo várias. Ô, doutora, vai ter que sair a mulher, enfim, né? Daí a gente tem que explicar, não, olha só, eu vou fazer isso. Aí, normalmente, aqui os clientes do Rio Grande do Sul, e agora eu tô realmente definindo por áreas, porque eu tive esse contraste muito grande, me aceita e digo, tá bom, então, vamos esperar. E também tem casos que a pessoa vem, olha só, já passou 15 dias e tu ainda não protocolou lá, deu... Tá, mas eu nem abriu ainda meu prazo, aí eu tenho que explicar. E agora tu trazendo como tu já explica pra pessoa, né, na contratação, eu tô te passando aqui, mas eu recebo depois, como é processo eletrônico. Isso me ensina também a fazer isso, sabe? Porque eu nunca me atentei a ter esse meio de explicar, olha só, talvez tu receba antes de mim. Porque o que a gente recebe, tipo, olha só, doutora, aconteceu isso e tu vai ver lá, nem abriu ainda o teu prazo, né? E às vezes passa um mês, nem abriu, mas acontece porque é processo eletrônico. E o cliente, na época dos processos físicos, os clientes tinham muito medo disso, né? De perder prazo. Então, uma coisa mais grave que tinha é tu perder prazo. E hoje não acontece, né? Hoje não perde, dificilmente vai perder prazo. Hoje um prazo de 5 dias, ele é 15. O prazo de 2 dias, para te abrir um prazo, no mínimo é 7. E as empresas conseguem, trabalhista, perder prazo? Não, consegue. Consegue adoro tudo, elas. Né? Mas é muito mais difícil. Né? Até porque o cliente, como ele tá mantendo essa fiscalização, às vezes eu recebo o print da tela com a data do meu prazo. Daí eu já mando, obrigado por me lembrar. Às vezes eu falo isso, nem precisa de secretária, obrigado, cliente tá fazendo. Lembrar. E outra, a gente não pode ter medo de explicar para o cliente que tu não acessou o processo. Né? Eu falo, eu até agora vindo para cá, eu falei, olha, vou entrar, olha, não olhei ainda o processo hoje, estou em outros compromissos, assim que eu olhar te dou um retorno. Então eles compreendem a dinâmica também, mas assim, a questão no momento da contratação deixar tudo sempre bem claro, olha, com a digitalização do processo, provavelmente tu saiba das intimações muito antes que eu, então me manda um WhatsApp, que se tiver acesso na hora, eu já te explico. E também entender que, às vezes, né, tu tem que saber o teu público. Tu vai saber, a gente sempre sabe o nosso público pelo nível, né, de maturidade, responsabilidade, enfim. Saber que, às vezes, mesmo tu explicando, vai ser um cliente chato. Então, vai ser um cliente que vai ficar ali te testando, te questionando, aí tu tem que ver se vale ou não a pena e qual a área que tu quer. Isso é uma questão interessante também, de fazer uma boa cláusula de rescisão de contrato. Porque, cliente chato não vale o preço que ele paga. Não vale. Sempre falo, cliente chato te cobra tanto quanto... O cliente que não é chato. Às vezes tu cobra, vou cobrar mais barato, e aí esse cara vai te cobrar tanto quanto... E uma outra dica que eu dou é tu fazer a procuração e o termo de renúncia na mesma contratação do não, sim, exatamente. Porque se o cara começou a te encher o saco, assim, cara, vou renunciar, tá aqui, já tem o instrumento pronto, já protocolo, já se livra disso, já deixa ele ciente, né, da renúncia. Eu acho fundamental esse lance que tu falou de não criar falsas expectativas, né, que é o prometer ou causar ganha. Cara, todo santo dia, não falha, pelo menos uma pessoa me procura, me passando o problema dela, e eu vejo que a pessoa não vai levar. Pela nossa experiência, a gente vê no dia a dia, a gente sabe quando a pessoa tem chance ou não. Então, assim, eu até brinco que eu pago o preço de ser honesto. Né? Cara, pelo menos uma pessoa por dia eu podia dizer, não, me faz um Pix aí, vamos trabalhar na atuação, a gente vai ver o que vai dar, tu vai ganhar, vamos lá. Mas não, né? Porque eu não entro em processo para perder.
Pode ser que eu perca, porque como eu disse, a gente é um meio, a gente não é o fim, depende sempre do juiz. Mas todo o processo que eu protocolo, eu tenho a expectativa que eu vou ganhar. Ou pelo menos o cliente está avisado de que a chance dele é mínima. Mas eu sempre jogo limpo e aviso essa questão da chance. A transparência das relações é uma questão que tem que ser levada muito a sério. Não importa, às vezes o cliente... Esse mesmo casal que eu atendi, aliás, essa esposa do cliente meu que eu atendi hoje de manhã, ela me perguntou, tu acha que com esse pedido ele vai ser solto? Eu falei assim, não, acho que não. Porque o mesmo juiz que despachou pela prisão dele vai ser o que vai analisar o nosso pedido de liberdade. Não tem lógica. Se fosse para deixar ele solto, não teria esse pedido de mandado de prisão. Então, assim, é normal que a gente faça esse primeiro movimento, vamos tentar, evidentemente que sim. Vai que daqui a pouco, com os nossos argumentos já nessa fase preliminar, a gente consiga mudar a cabeça do juiz, mas a chance dele ser solto é pouca. Então, tu explica para isso, ela se compadece porque tu dá a explicação, tu dá a justificativa. E quando ele entende a justificativa, ele não te cobra depois. Exato. Esse é o problema. Porque daqui a pouco tu promete a causa ganha, se tu não cumpre o combinado, entre aspas... O cliente, tu vai parecer para o cliente como incompetente. Exatamente. É um tiro no pé. Tu Exato, acaba exato. dando um tiro no pé. Exatamente. Né? E aí ele não vai te indicar para outras pessoas, ele vai falar mal de ti, ele vai, né? Vai te então cobrar, não é negócio. Exatamente. Não vale a pena. Não vale a pena. O pior que tu pode fazer é dizer a causa tá ganha. Pior coisa, assim, ó. gente Não, sabe que com tem muito certeza colega tu que- ganha. Isso é erradíssimo. Inclusive, como a gente faz muita audiência de instrução na área trabalhista, né? A gente tem todo um trâmite para fazer. A gente está falando agora de clientes, né? Eu estava com uma cliente, a gente estava fazendo uma reunião por videoconferência antes da presencial. Eu estava explicando para ela toda a situação dela, estava falando da insalubridade, que a gente estava na audiência para provar a insalubridade, que ficou inconclusiva. E aí, o marido dela se meteu, assim, e falou... Tá, mas como é que ela não tem chance de ganhar se a gente está aqui falando a verdade? A gente está dizendo a verdade. Aí eu respirei assim, não, falando, eu sei que vocês estão falando, a gente tá aqui pra provar a verdade, mas a parte contrária também vai estar lá com testemunhas que vão estar mentindo, e como é que a gente vai dizer que ela vai estar mentindo? E daí como é que tu vai explicar que tu não pode, no meio da audiência, dizer, não, tu tá mentindo, entendeu? É tudo vai ficar um disse que me disse, então... Tem muitas coisas que a gente tem que trabalhar, então eu não posso te garantir 100% que ela vai ganhar, mesmo tu tá me afirmando. A gente sabe que é verdade, mas às vezes... E até porque a gente não tem como controlar a mentira do outro, né? Não, nossa, nesse pouco tempo de advocacia, assim, eu já vi coisas, assim, tanto na área familiar quanto na área trabalhista, que eu não sabia que o ser humano era capaz, assim, pais mentindo pra não pagar, tipo, R$300 de pensão alimentícia, é uma coisa, mentindo que não trabalham, mentindo, olha, bizarro, dá uma raiva, assim, uma raiva que a gente tem que se conter e, que nem tu disse, não se apegar tanto à causa, né? Sabe que o Gandhi já dizia, né, que a nossa grande crise, a grande crise da humanidade, ela não é política nem econômica, é uma crise moral. Exatamente. Então, às vezes, tu cai nesse tipo de situação, que é uma imoralidade tão grande, mas o cara joga daqui a pouco dentro das 4 linhas, porque não tem comprovante de renda, recebe por intermédio de laranja, recebe por fora alguma coisa, tu não consegue nunca executar um alimento, alguma coisa. Então, por isso que tu disse, não dá para prometer resultados sobre uma circunstância que tu não tem controle. Exatamente. Não tem que controlar a mentira do outro. Exatamente. Isso eu explico aos meus clientes. Eles vêm e contam a história, mas eu jamais fiz nada, porque não sei o quê, porque barará. Assim, tá, tudo bem. Essa história é linda para mim. Eu confio em ti e acredito no que tá me dizendo. Mas, e pro juiz, como é que vai chegar? E a outra parte? Né? E a polícia? Qual é o trabalho que a polícia fez? Qual é o trabalho que o Ministério Público fez? O que tem? Né? Então, tu não tem como controlar todas as variáveis do jogo para garantir um resultado. Por isso, eu não prometo, jamais prometo. Olha, as chances, as perspectivas são grandes. O histórico do escritório, né, em condições semelhantes a essa, é nesse sentido, que daí ele entende e não cria expectativa para te cobrar depois. Tu me deu um gancho interessante aí de como é que funciona no criminal a questão do cliente não ser verdadeiro contigo quando, né, digamos, ele foi preso. E a tendência, às vezes, a pessoa até mentir, tu já me falou isso uma vez, o preso, ele às vezes mente para ele mesmo. Ele mente para ele mesmo. Como é que tu faz com isso? Como é que tu tenta extrair a real verdade? Porque tu precisa da verdade ali, para saber como programar a tua defesa, né? Excelente do teu questionamento. O que eu explico pro meu cliente? Primeiro que eu não estou ali para julgar ele sobre qualquer coisa que ele faça. Na verdade, estou ali para ajudar ele. Quem vai julgar ele é o juiz, dentro daquela lógica que eu te falei que eu defendo direitos, né? Então, olha, se tu é culpado ou inocente, quem vai dizer é o juiz. Lá na sentença, depois de produzida toda a prova que a gente precisa. Segundo que para médico, para mulher,
tu até pode, aliás, para tua mulher, tu pode mentir, para teu filho, tu pode mentir, mas agora para médico e advogado, jamais, né? Que estão lidando com a tua saúde e com a tua liberdade. E uma outra questão que eu esclareço muito para eles, que é a seguinte, às vezes a condenação, ela vem muito mais lastreada na diferença de prova que existe no processo do que da versão do que o cliente me dá, na incongruência da prova. Olha, não adianta tu me dizer que tu é inocente quando já tem uma investigação de 6 meses atrás com quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo fiscal, hackear tua conta no Instagram, hackear o teu WhatsApp, né, que tu fala a respeito da coisa que tu eventualmente tenha feito de legal. Então me fala o que tu fez, que dentro do que tu fez, eu vou saber qual é a perspectiva de prova que o Ministério Público vai juntar, o que eles vão pedir, para poder buscar uma alternativa para até justificar aquilo que tu está fazendo. Então, eu dou sempre esse cagaço. Olha, se tu mentir para mim e eu chegar lá no processo e dizer que é A e eles tiverem a prova que é B, tu está condenado. Tu vai estar condenado. E aconteceu uma vez num processo em que eu renunciei na audiência. Era uma situação particular, a gente pediu uma perícia, a perícia foi ser feita, era um exame de DNA, inclusive. A gente foi fazer a perícia e retornou a perícia e a juíza recebeu na hora da audiência o resultado da perícia. E aí, estava lá que o cara era pai da criança, de fato era pai da criança. Daí eu, na hora, falei assim, olha, excelência, essa notícia é nova para mim, né? Eu tive uma conversa prévia reservada com o meu constituinte, ele me falou uma versão que não é compatível com isso que está se apresentando aqui, eu não me sinto confortável de seguir na defesa dele, então eu estou renunciando, prefiro que ele seja atendido pela Defensoria Pública, inclusive para esse ato. E levantei as costas aí. E tem uma outra história engraçada da Rose, eu nunca vou esquecer, início de advocacia. Falando com a Rose hoje, olha só, a Rose tinha sido pega, ela estava presa, e na cela dela encontraram o aparelho celular, tá? E ela respondeu o PAD e foi prestar o depoimento dela. Os policiais falaram que o celular não era dela, uma prova fraca, frágil, enfim. Beleza, eu falei assim, Rose, olha só, quando tu for, o juiz vai te interrogar. Vai te perguntar, olha, tu tem o direito constitucional para permanecer em silêncio, o silêncio não pode ser interpretado contra você. Tu quer falar? Tu diz que não. Que tu não quer falar, porque a prova está fraca, não vão te absorver suficiência de prova, enfim, de fato, ela não era culpada, tinha que ser absorvida mesmo. E o juiz, né, questionou, Rose, olha só, tu tem o direito constitucional de permanecer em silêncio, nada que você pode ser usado contra você, tu quer falar? E ela, não, firme, né? Não. E a juíza fez uma segunda pergunta para ela, tá, mas não é verdade isso que aconteceu? E ela, E como assim é? Não, porque de fato tinha uma presa na minha cela, que não sei o que, barará. Cara, eu comecei a ficar, meu Deus, suava. Terminou a audiência, eu falei, posso dar uma conversada com a minha cliente, por favor? Peguei ela de canto assim, Rose, eu não falei pra ti que não era pra te falar, que a prova tava boa. Assim, doutor, tu disse que não era pra eu não falar, mas não pra não responder as perguntas do juiz. Eu falei, não pode ser, tia. Dito e feito, né? Ele foi condenado a Rose. Então, às vezes, até isso a gente tem que lidar com contos engraçados. Eu imagino, cara, que alguns processos criminais, às vezes tem uma prova que a gente falou, né? Uma prova tão contundente que o advogado, ele meio que sabe que vai ser difícil absolver. Né? Às vezes o trabalho do criminalista é reduzir danos, né? Do tipo, tá, ok, tem uma boa chance dele ser condenado, vamos tentar buscar uma pena mais baixa para converter, para ter um regime mais favorável, né? Sim, é exatamente isso. Hoje, a maioria das provas hoje estão muito fáceis de ser produzidas, né? Hoje tudo é digital. Então hoje a tua vida, teu celular sabe muito mais da tua vida do que tua mãe, teu pai, teu irmão, tua esposa, né? Tá tudo no celular hoje. Então a prova no direito penal se tornou muito dinâmica, muito fácil de ser produzida. Uma escuta telefônica, uma quebra de sigilo bancário, né? Câmeras de vigilância, todo mundo tem celular, hoje grava imagens, enfim. Então as pessoas tinham aquele romantismo, né? Vamos buscar a absolvição acima de qualquer coisa. Hoje é muito difícil tu buscar uma absolvição numa situação que está comprovada pelas provas que tu tem. Então tem que explicar isso para o cliente. Olha, a gente pode daqui a pouco tentar, né, ter uma justificativa para isso que tu fez, mas o melhor que tu vai fazer é buscar uma pena que seja adequada, até porque, que nem eu digo, olha, tu não está sendo julgado pelo teu histórico de vida, tá sendo julgado por um fato que tu cometeu. Então, eu prefiro 1000 vezes que tu pague esse teu fato e siga a tua vida com regularidade, né, dê uma volta por cima daqui a pouco e viva o que tem para viver, né, de uma forma mais honesta, do que ficar postergando isso muito tempo. Daí os caras vão ficando. Esses dias a gente pegou um júri de um rapaz para fazer, que faz 10 anos, acho que o processo está com a gente. Já tinha 33 na época, hoje tem 43. Nossa, uma vida. É casado, tem 3 filhos. Entendeu? E deixa eu te perguntar outra coisa, assim, para quem tá começando e quer ser criminalista, né, como é que tu dá uma dica pra pessoa seguir nessa área? O que ela faz?
que ela faz? Boa pergunta. Sabe que o Nico, quando ele chegou, o Nico chegou a fazer estágio comigo no meu escritório, na advocacia. Eu pensei que ele ia pra área criminal. E ele chegou lá... Eu falei de ti no último episódio. É? Ah, não assisti, não vou assistir. E o Nico chegou lá e falou... Samir, tô pensando em começar a advogar, enfim, então eu quero uma experiência no penal, para ver se é a área que eu quero e tal. Assim, tranquilaço. Acho que no primeiro dia, segundo dia, né? Nunca me esqueço. Primeiro, segundo dia? Foi uma Terceiro dia de escritório, eu verde ainda, tu me mandou para atender um flagrante, na delegacia, casca grossa, no Palácio da Polícia. No Palácio da Polícia. Aí eu lembro que quando tu me deu a notícia, faltava o quê? 2 horas, nem isso para eu ir lá. Eu abri desesperado o Código de Processo Penal, comecei a folhear. Tu disse, isso aqui na delegacia não funciona. Não funciona. Esquece, só vai. Exatamente. Então, assim, com o Nico foi assim, né? Eu botei ele direto para uma situação bem quente, digamos assim, né? Olha, vai lá pro teu batismo que vai ser da melhor maneira possível. E ele saiu super bem, né? Sobre se desenvolver bastante e aprendeu, garanto que aprendeu muito ali sobre como é que funcionam as coisas numa delegacia, como é que funciona no penal. Pro cara que é penalista, primeira coisa, goste do que você vai fazer, tá? Porque, que nem dissesse, é uma miséria, as misérias do ser humano que tu tá tratando, né? É o sofrimento muito, não tem, me estranha as pessoas dizerem que são felizes fazendo advocacia penal. Acho que um mínimo de tristeza tu tem que ter de compadecimento até em relação a respeito à condição humana. Mas não tenham medo de absolutamente nada. Nunca baixem cabeça para a polícia, para o Ministério Público. Defendam os direitos acima de qualquer coisa. Vocês têm direitos, vocês têm que defender isso acima de qualquer coisa. E aí vale para todas as áreas. Acho fantástico isso. E aqui no bate-papo é natural que a gente vá e volte nos assuntos, né? Até porque isso é um bate-papo, né? Vai indo para diferentes caminhos. Eu queria só fechar aquela questão da prospecção, tá? Porque na minha área e na área da Jéssica ainda é muito na internet, tá? No online, né? Hoje em dia, a Jéssica já falou isso no outro episódio, o advogado que não está na internet, o advogado basicamente não existe. Né? E eu vejo, claro, tem muitas formas de prospecção online, mas as principais para mim é Google Ads e Instagram, tá? E eu vejo neles uma dinâmica diferente entre eles, mas eles perfeitamente se complementam. Por quê? O Instagram, ele é uma forma de prospecção mais indireta, ou seja, nem todo mundo que te segue naquele momento está precisando de um advogado. Às vezes a pessoa te segue simplesmente porque gosta do teu conteúdo ou te segue por outros motivos aleatórios. E aí tu vai naquela produção de conteúdo partindo do princípio que seja constante, né? Toda hora tu ali criando autoridade, criando credibilidade, para quando eventualmente aquela pessoa precisar de um advogado, ela lembrar de ti. Ou algum familiar, algum amigo precisar de uma indicação, ela vai lembrar de ti e vai te chamar. O Google Ads não. O Google Ads ele é mais direto. Ou seja, a pessoa que vai ali na busca do Google Ads, ela está precisando de um advogado naquele momento. Então ela está ali para escolher um advogado. Então é muito mais direto. Só que eles perfeitamente se complementam, né? E eu lembro que na época dos nossos pais, assim, antes da internet, a prospecção era basicamente no boca a boca e no cartão de visita. Né? Aí tu imagina, o cartão de visita. Hoje em dia, com uma postagem em rede social, com uma pesquisa no Google, a gente atinge 1.000, 5.000, 10.000, 15.000 pessoas. Quanto tempo a gente levaria para distribuir 5.000, 10.000, 15.000 cartões de visita? Não, então o alcance é sensacional. É absurdo, é uma mudança muito grande. Eu atendi esses dias filho de um advogado na cidade interior que eu morei. E ele me contando exatamente isso, cara. Na época que meu pai começou a advocacia e estava pleno na advocacia, era ele a autoridade, né, na região ali, né? Hoje existe 300 advogados que faziam o meus trabalhos do pai. Então, assim, o rendimento do escritório, que era uma coisa boa porque ele era quem ele era, hoje com a multiplicação das faculdades de direito, com a quantidade de advogados que nós temos, caiu. Hoje os caras vão procurar o melhor preço, melhor valor, enfim, melhor coisa mais adequada ao seu bolso. E então, por isso que a questão da internet, do Instagram, do Google Ads é fundamental. Não adianta. Tem que aparecer. Network, tu tem que aparecer. Advocacia tem que aparecer. Eu acho o Nicolau ali definiu bem a definição dos dois, né? Google Ads e o Facebook Ads ali. E para mim, de experiência, o que mais me trouxe clientes foi o boca a boca, assim, com certeza. Porque o cliente já entra fechando, assim, não, tu foi indicado, eu vou fechar. E aí a gente pode até colocar os preços mais altos, enfim, né? A gente
quanto mais a gente vai caminhando, mais aumenta os nossos preços, né? E nos dois, eu atuo muito nos dois, né? E eu digo, pra mim, o Facebook me traz muito mais clientes. Assim, e gastando muito menos. Mesmo que a gente saiba que o Facebook e o Instagram, né? Eles estão ali pro desejo, eles pegam o cliente pelo desejo. Por exemplo, quem tá vendendo roupa, às vezes tu tá ali olhando, tu vê uma roupa que tu gosta, tu não tá realmente procurando a roupa, mas tu vai pelo desejo. Te desperta ali na hora. E a gente, nossa área, não é... a gente não capta clientes pelo desejo. Ninguém está com o desejo de se divorciar, ninguém está com o desejo de ser preso ou tá ninguém com o nome... quer precisar de advogado. Exatamente. E é isso que fica muito contraditório, porque no Google, né, as pessoas realmente vão pesquisar porque estão procurando. Mas eu recebo uma enxurrada de pessoas quando eu impulsiono ali, ou tenho campanhas rodando de alguma publicação minha, muito quando eu respondo questionamentos, perguntas, e eu capto mais, fecho mais contratos pagando um preço menor pelo Facebook Ads do que pelo Google. Eu gasto, porque assim, a gente tem um gestor de tráfego, né, que já vai um valor só para ele trabalhar, mais os valores que tu gasta nas campanhas. E tu gasta bastante nas campanhas de Google Ads. O que, tipo, por exemplo, às vezes com R$30 num impulsionamento do Facebook, ali, do Instagram, ele redireciona para mais pessoas. E aí, com R$30, às vezes tu fecha um contrato aí de 4, 2 mil. E às vezes tu gasta aí uns 3 no Google, né, por mês, e às vezes ele não te dá um retorno. É importante falar que se tu fizer direitinho, se tu fizer com acompanhamento por um profissional, tem retorno. E é um retorno excelente, né? Acaba se pagando. Nossa, né? sim. Sim, não, hoje em dia tu tem que estar. Eu acredito muito. Tem que estar nas redes. Eu até faço a minha culpa que eu não tenho o hábito de publicar a respeito do meu trabalho profissional nas minhas redes. Mas é algo que eu vejo que estou muito para trás e que preciso melhorar. Porque assim, é difícil, às vezes o jogador pensa, mas eu tenho já a minha rotina dos meus processos, eu tenho um monte de prazo para cumprir, eu ainda tenho que produzir conteúdo no Instagram. E aí eu falo, cara, é mais uma fonte de cliente. Não é um bagulho... aquela coisa assim, blogueirinha, aquela coisa meio que pejorativa. Tu vira, né? Pejorativa que tem hoje em dia. Tô ganhando dinheiro, e aí não, qual cara, é o problema? Traz cliente, insiste, faz um trabalho legal que vai te trazer cliente, vai ser mais uma fonte de cliente. E fechando, assim, o Instagram hoje nos deu essa possibilidade que tu se torna autoridade e às vezes tu nem é, sabe? Porque... tu pode falar o que tu quiser e as pessoas podem levar aquilo como verdade e tu se torna o cara e às vezes tu nem é, tipo... tem muito profissional muito bom que não está lá e tem muito profissional que não é bom, mas ele fala tão bem e aquilo se torna verdade e as pessoas acreditam naquilo. Então, se tornou mais fácil se tornar autoridade graças ao Instagram hoje em dia. Vocês acham que vão estar no script de vocês trazer uma convidada, que é uma jovem advogada, que tem 50, 60 mil seguidores que passou na OAB com... ela era nossa 20, próxima, 19, 20 anos, né? E até eu lembro que na época eu convidei-a para fazer o primeiro júri e ela foi a advogada mais jovem do Rio Grande do Sul, quiçá, a segunda do Brasil, a fazer um plenário de júri. Exato. A gente vai trazer ela. E ela é muito competente, ela é uma guria que ela é fora da curva, assim. Além de saber se vender muito bem, ela é uma guria muito estudiosa, uma guria muito competente. Cara, rede social hoje em dia é fundamental, porque a Jéssica falou de tu te vender bem. É uma rede baseada em vídeos e fotos. Então, a imagem conta muito. A forma com que tu te apresenta, né, a tua credibilidade que tu transmite pela tua imagem. Então, é uma rede que o pessoal que está começando é fundamental tu dar atenção para isso. Inclusive, até aproveito para deixar, estudante de direito, claro, tu é um estudante, tá? Tu ainda não está formado, mas qual é o problema de tu te interessar por esse tema, começar a entender como é que funciona, te posicionar, né? Tu não precisa necessariamente ser uma autoridade ali, como a Jéssica falou, para começar a te posicionar. Então, deixo essa dica, inclusive, para quem é estudante. Para quem é estudante, faça, né? Comece a fazer suas publicações, que isso já vai reverter numa captação de clientes no futuro. Tem uma advogada que hoje em dia ela só trabalha com marketing digital, já tem com seus 500 mil seguidores, com 2 anos, ela se formou em advocacia, né? Passou na OAB, e desde da faculdade ali, ela já postava coisas. E aí ela foi vendo que agora com marketing ela ganha mais, e aí ela totalmente... Aí a menina, assim, explodiu, tá? Ela é referência em marketing jurídico, e ela só trabalha com isso, ela não advoga mais. Então, para vocês verem a potência que hoje é a internet, né? É um mundo à parte, assim, é realmente um multiverso, né? Te amplia, né, a capacitação de conhecer gente, né? De ser conhecido por outras pessoas. Exatamente. É fantástico, cara. E assim, eu comecei
às vezes a pessoa, mas eu tenho vergonha, eu sou tímido nas câmeras. Cara, eu quando comecei, se tu pegar, eu até deixei no meu, eu não tirei do meu feed ali, tá ali, se tu entrar no meu perfil, inclusive eu já deixo aqui o meu merchan, Nicolau Fredris, @. Se tu rolar pra baixo a página ali, tu vai ter os meus primeiros vídeos, cara, era simplesmente tosco. Não só o visual, as artes que eu fazia no Canva na época, sozinho, cara, totalmente tosco. Só que, claro, como qualquer coisa na vida, quanto mais tu faz, quanto mais tu pratica, melhor tu fica. E hoje eu olho a diferença da qualidade dos meus vídeos hoje em dia, é totalmente superior. Então comecem, não fiquem esperando tu ficar bom pra começar. Tu tem que primeiro começar e aos poucos tu vai, né, masterizando aquilo ali, ficando realmente bom, né? Exatamente, isso aí. Tem que começar por algum momento, vai ter que começar. E a gente terminando aqui, né? Eu agradeço muito a presença do Samir, todo o nosso ensinamento de hoje. Quero dizer para se inscrever no canal, né? Se inscreva no canal, tanto do YouTube como no perfil do Instagram, Advocast_. A gente tá no Spotify também. Sim. Então nos sigam nas redes. Jéssica, e sobre se vocês querem né, mudar a cabeça de vocês e conquistarem a vida dos sonhos de vocês, comprem o meu livro, A Culpa é Totalmente Sua, meu primeiro livro que foi lançado ano passado. Sigam ele também nas redes sociais, me sigam se vocês quiserem, o meu perfil pessoal ou o do escritório, né, Jéssica Banhos Advocacia. E o Advocast, né, que é... O Advocast _. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. De novo, agradecendo aqui muito ao Samir pela presença, pelo bate-papo incrível, né, essa contribuição que tu deu com as suas vastas experiências. Então é isso, pessoal. Aguardem o nosso próximo episódio e nos acompanhem aí nas redes. Tchau, tchau. Até mais.